Então, a aula vai ser um pouquinho longa hoje, que é muito conteúdo, e é difícil absorver tudo de uma vez só. O ideal seria pegar e fazer alguns exercícios depois para fixar. Não é difícil, só é um pouco trabalhoso e longo, então às vezes a gente pode se perder no meio dos passos. Mas eu vou tentar descrever aqui a sequência para resolver exercícios, ou destacar o principal. E depois vocês peguem lá e façam alguns exercícios só para fixar. Então, na última aula a gente falou sobre equações de Euler, né, como resolver onde a solução é do tipo x elevado a r. Agora vamos ver um caso mais geral, onde as soluções são séries. Então, voltando aqui, considerando x0 um ponto singular regular, isso quer dizer que os limites são finitos, né? X vezes p, x ao quadrado vezes q são finitos. Né? Ou também que essas expressões x, px podem ser escritas como séries de potência, ou seja, são analíticas. Então, existe um raio aí de convergência, para o qual nós podemos reescrever a equação no formato da equação de Euler, né? Que é x ao quadrado y duas linhas, x vezes uma função y' mais uma função vezes y. Então, também pode ser escrito desse formato, né? X ao quadrado y duas linhas, mais x série de Pnx, y' mais uma série Qnx, xn e y. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver casos de como construir uma série onde as funções não são apenas polinômios de grau finito, mas são expansões. Então, primeiramente aqui, se você considerar o caso em que todos os Pns são zeros para n maior ou igual a 1, você vai ter apenas as constantes aqui e vai recair no caso de Euler, que é essa equação aqui, onde P0 e Q0 são constantes. Então, essa expressão ela generaliza a equação de Euler. Então, essas expressões vamos considerar como y igual a x elevado a r, né, vezes uma série de potências. Ou seja, botando xr dentro do somatório, a nx elevado a r mais n. Se todos os Pn são nulos para n maior ou igual a 1, você só tem o A0 e o P0 e o Q0, ele vai recair no caso da equação de Euler. E resolve como anteriormente, né? Seria só um A0 aqui. Então, vamos ver aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Substituir 3 e 1 nessa expressão aqui lá na equação. E pretendemos fazer o seguinte. Os valores de R para os quais a equação tem solução da forma 3, descobrir que valores de R é possível. Uma relação de recorrência para obter os ANs, o raio de convergência, onde a série converge. E vamos ver isso no exemplo aqui, de maneira mais prática. Então, tem a equação diferencial, 2x ao quadrado y' menos xy' mais 1 mais x, y igual a 0. Então, x0 igual a 0 é um ponto singular regular, né? Nós temos aqui, ele se anula no zero, e x vezes p tem limite finito, x ao quadrado vezes q também. Então, só silencia aí a voz um pouquinho. Agora que eu vi. Valeu. Então, para resolver aqui, né, identificamos o ponto singular. Vemos que xpx, né, como eu falei, é menos meio, e x ao quadrado qx é 1 mais x sobre 2. Quando x tende a zero, isso aqui é finito. Então, eu tenho P0 igual a menos meio, Q0 igual a meio. Nesse caso aqui, o Q1 é meio também, né? Porque é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes x.
Isso aqui está escrito nessa forma. Essa forma aqui, ó, onde o P0, o Q0 e o Q1 são não nulos. Cadê? Continuação. Então, substituir a candidata à solução 3 na EDO acima e seguir os 3 passos. Então, Y é uma série de potência do forma XR a N x elevado a N, né, eu somando R aqui. A derivada, a primeira derivada tem essa forma, a segunda tem essa, né? Você vai passando o coeficiente para frente e subtraindo 1. Substituindo fica uma coisa enorme, né? Mas só assusta, não é difícil. O que fez aqui? 2x ao quadrado, y duas linhas, nessa expressão aqui, menos x, y', que é essa expressão, mais 1 sobre x, y, que é essa outra expressão aqui. Abrindo, reagrupando, o que vamos ter? Aqui o x ao quadrado multiplica por x elevado a r mais m menos 2, vira x elevado a r mais n. Mesma coisa acontece aqui, né? Esse termo aqui, o primeiro vai ficar x elevado a r mais n, já o segundo vai ficar mais 1. Então, o único que vai diferenciar é esse cara aqui, que em vez de estar multiplicando r mais n, está multiplicando r mais n mais 1. Então, está até em vermelho aqui embaixo. O que foi feito aqui? Vai mudar o índice, para ele se comportar de forma análoga, né? Então, você vai trocar o n por n menos 1. Então, quando o n começava no 0, aqui vai começar no 1. Então, o A0, que é o primeiro termo, se começar do 1 somatório, aqui o A0 é o AN menos 1. E aqui o R mais 1 é o primeiro termo, então aqui ficaria R mais 1 também. Então, só reajustou a nomenclatura do somatório para ficar na forma x elevado a r mais n, colocar ele em evidência e isolar os outros termos para construir uma recorrência. Então, você repare que esse aqui começa no 1, né? Então, existe um x elevado a r, quando n igual a 0, que é daqui para trás. Ele foi colocado aqui na frente, ó. A0, 2, fazendo n igual a 0, né? A0, 2, r menos 1. Menos r. Mais 1. O A0 em evidência e o XR também. Então, tem esse termo aqui atrás. A partir do 1, já inclui esse termo. Então, podemos fazer 2r mais n vezes r mais n menos 1, que é esse termo aqui, menos r mais n, mais 1 daqui, né? Só que mais 1 do AN e mais AN menos 1, x elevado a xrn em evidência, né? Todo mundo aqui tem AN e esse último AN mais 1. Então, esse segundo termo aqui vai ser usado para construir uma recorrência. Dado AN menos 1, eu encontro AN. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que supor o A0 diferente de 0, porque o primeiro termo tem que ser não nulo para eu ter uma solução dessa forma, né? Senão não tem uma solução da forma xr vezes a série. Então, a gente supõe que o primeiro termo é não nulo, o A0. Se ele é não nulo, para esse aqui dar 0, o que está dentro dos cochetes tem que dar 0. A equação inicial. Então, esse aqui, as raízes são 1,5. É chamada de indicial porque você encontra o índice R da série, né? Que é o x elevado a r vezes a série. Então, nós chamamos de FR, né? R1 igual a 1, R2 igual a meio. Achamos os expoentes. Expoente, né? Esse N aqui não existe não. Para o ponto singular regular. Então, fizemos o passo A. Encontramos os expoentes. Então, a série encontrada deve ser igual a 0 para todo x. Logo, cada termo multiplicando x elevado a r mais n, x elevado a r tem que ser nula. Então, vamos aqui construir a nossa recorrência. Ou seja, essa recorrência aqui, reorganizando os termos, agrupando e tal, passa o AN menos 1 para o lado direito, mudando o sinal,
e o que está multiplicando a n dividindo. Então, dado a n menos 1, encontramos o AN. Construímos aqui a relação de recorrência. Agora, vamos analisar os dois casos, né? Para R igual a 1 e para R igual a meio. Para R igual a 1, você vai substituir R igual a 1 aqui na expressão. Você vai ter que AN igual a menos n menos 1, 2n mais 1n. Então, encontramos aqui uma primeira solução usando a recorrência. Ela vai assumir esse formato para cada n maior ou igual a 1, né? Onde estão os números ímpares se multiplicando e o n depois, né? Então, vai ficar 3, 5, 7, até 2n mais 1, n fatorial. Aqui uma maneira de você completar o que falta para a escrita ficar mais simples, né? Aqui está faltando o quê? Está faltando os termos pares para fazer um fatorial aqui, né? Só tem os ímpares. Então, você multiplica em cima e embaixo pelos termos pares, né? E vai ficar o quê? Você vai ficar com 2n mais 1 fatorial, que vai completar os pares aqui, e esse n fatorial vai cancelar com esse outro. Então, vai ficar 2 elevado a n, 2n mais 1 fatorial embaixo. Então, isso aqui é só uma facilitação da escrita, né? Uma simplificação. É desnecessária, só deixa um pouquinho mais bonita a escrita. Então, nós temos que AN x elevado a 1 mais n, né? O R igual a 1, lembrando que é x elevado a R mais n. Ele vai ser dessa forma, x vezes ANxn, né? Dá para colocar o A0 para fora, que é considerado não nulo, e ficar nesse formato A0x, 1 mais somatório do que foi encontrado. Então, encontramos uma solução em série ao redor de um ponto singular. Pode falar. Eu não entendi ali você fez o fatorial do... Fatorial não. A multiplicação dos números pares. Aqui? Como 2... É isso. Aí como é que isso dá 2 elevado a n vezes n fatorial? Ok. Você vai entender 2. 2 é 2 vezes 1. 4 é 2 vezes 2. 3 é 2 vezes 3. 6 é 2 vezes 3. 8 é 2 vezes 4. Então, aqui tem um 2 e um inteiro, e um natural, e um inteiro, certo? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, você pegando um 2 de cada número, vai aparecer esse 2 elevado a n. E o que sobrou ficou o n fatorial. Entendeu? Tá. Entendeu mesmo? Vou tentar escrever aqui. 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 2n. Isso é igual a 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 até 2n. Ou seja, juntando os dois vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, botando os dois para frente, né? E vai sobrar ainda 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até vezes n. É o que vai sair 2 elevado a n vezes n fatorial. Ok? Tá. Eu tava fazendo na cabeça, tipo, 2 vezes 1, aí depois 2 ao quadrado vezes 2, aí depois... Entendeu? Tipo, aí tava dando muito número. Uhum. Não A sei primeira explicar, vez mas... que eu vi isso aqui, eu também não entendi, não. Eu tenho que parar um pouquinho, pensar para olhar. Tá, pode continuar. Então, seguindo aqui, onde é que eu parei? Tá, a nx elevado a r mais n, onde r é igual a 1. Então, botou x para fora e colocando o a0 em evidência, como o a0 é não nulo,
eu posso colocar ali evidência aqui, e que fica 1 mais o somatório, n começando em 1, com aquela expressão, né? Porque já que essa expressão vale para n maior ou igual a 1. E seguimos e construímos aqui a solução, a primeira solução, que é dessa forma. A segunda solução, ela é como? Ela vai ser com r igual a meio. Aqui também encontra o raio de convergência, né? Só fazer o teste da razão. O limite vai dar 0, então converte para todo x. Agora, para r igual a meio, a solução vai ser da mesma cara. O AN, substituindo r igual a meio aqui na expressão que a gente encontrou, cadê? Substituindo r igual a meio aqui, vamos ter essa expressão. A1 igual a 0, menos a 0. A2 igual a 0 sobre 2 vezes 3. A n igual a menos 1 elevado a n a 0. N fatorial aqui fica 1 vezes 2 vezes 3 até n. E aqui os ímpares. Né? Só que no caso, ímpares com 2n menos 1. E aí, mesma ideia, né? Você vai multiplicar pelos pares embaixo e em cima. Vai aparecer o 2n. O n fatorial vai cancelar. Vai ficar 2n fatorial aqui embaixo. Né? E aí você vai ter que o y2 vai ser a mesma coisa lá de cima. Aqui é com x elevado a 1. Aqui é com x elevado a meio. Então, a solução vai ser C1y1 mais C2y2. Onde y1 e y2 são séries de potência nesse formato. Um x elevado a r vezes uma expansão em série de Taylor. As constantes são determinadas pelas condições iniciais. Tudo bem até aqui? Né? Sim, tranquilo. O problema é quando começa a fazer esse exercício. Aí o problema fica grande. Mas é isso mesmo, né? É na prática que a gente pega. Não é muito, assim, primeira vez que faz, tem que ser guiado ali, né? Mas depois você faz uns 2 ou 3, já pega o jeito. O conteúdo dessas duas últimas aulas eu tô achando particularmente mais difícil que o resto. A ideia é essa, né? O resto era preparação para essa aula. Que a outra foi toda a fundamentação teórica para chegar aqui e pegar isso aqui mais completo. Ou seja, só piora. Mas se preocupa não que a parte de série de potência está acabando. A gente vai estar em transformada de Laplace depois. Transformada de Laplace eu acho que é bem mais simples. Laplace é tranquilo. Mais simples que isso? É porque o problema da série é que a série fica grande. Né? Ela fica muito termo. Não é nem complicado, ela só Aí começa a bagunçar. Isso, confunde a cabeça, a conta fica grande e bagunça tudo, né? A gente se perde no meio e tal. Mas é que negócio, é questão de fazer ou repetir o mesmo exercício algumas vezes, até você pegar o caminho. É cansativo, mas não é difícil. É trabalhoso, né? Só isso. Então, continuando. Cadê? Tem uma observação aqui. Se o ponto singular fosse x igual a x de 0, faz uma translação, só isso, né? Se o ponto singular não for 0, você faz uma translação. Você faz a série de Taylor centrada em outro ponto. Aí a conta é praticamente a mesma. Vale até a pena você fazer uma substituição de variáveis para ficar mais simples a escrita. Fazer um t igual a x menos x0. Que aí fica só a escrita mais simples. Então, vamos voltar aqui para o caso geral, né? Aqui é o caso geral. Aqui vai ter uma série vezes uma série. Olha que bacana. Né? Vamos ter aqui é uma série de uma equação de Euler, né? X ao quadrado vezes y, duas linhas, mais x vezes o x vezes p, que é analítico, vezes a y', mais
x ao quadrado q, que é analítico, vezes o y igual a zero. Esse FR é a equação inicial, que é a equação quando somente o termo constante é não nulo, que recai na equação de Euler, onde P0 e Q0 também são os limites de x vezes P e x ao quadrado vezes Q. Que a gente faz essa conta para decidir se é regular. É por isso que existe essa definição. Ó. Quando ele é regular, esse limite aqui é finito e esse limite aqui é finito. Né? Isso aqui é o P0 e isso aqui é o Q0. Esses dois são calculados porque se eles existirem e forem finitos, a gente consegue escrever aí a equação inicial, que é exatamente essa equação aqui. Ó. Esse FR, equação inicial. Que eu parei aqui. Né? Então, por isso que existe um ponto singular regular, porque nesse ponto a gente consegue fazer a equação inicial e definir os R's que vão construir as soluções. Então, a gente vai ter A0 FR vezes XR. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é a equação diferencial com os termos XR, que é praticamente você pegar a equação de Euler e substituir por x elevado a r. E aí você vai ter aquele polinômio lá que a gente já encontrou, vezes o A0, que é a constante do termo independente. Aí aqui fica mais bacana, porque quando você entra aqui no A1, o A1 você vai ter a série do P vezes a série do A. Então, você vai começar a somar essas potências que estão aqui. Ó. Então, o termo independente é quem? P0 vezes A0. Esse é o que está multiplicando x elevado a r. Tá, agora se você pegar P1 vezes A0 mais P0 vezes A1, você vai ter os termos multiplicando x elevado a r mais n mais 1. E aí você vai cada vez mais acrescentando termos. Você vai ter aqui, ó, P1R mais Q1, A0 P2R mais Q2, A1 P1R mais 1 mais Q1. Enfim, você vai pegando termos cada vez maiores aqui. Assim é muito difícil de ver porque é tudo coeficiente, é tudo letra. Mas no exemplo numérico a gente vai perceber isso melhor. Isso aqui fica uma forma mais resumida da expressão. Isso aqui está na página 7. Quando a gente volta para olhar isso aqui, quando pegar um exemplo numérico, a gente volta e compara com esse aqui. Então vamos lá. A0 diferente de 0, FR igual a 0 é a equação inicial, que acho R1 e R2, né? Então vamos lá. Também tem relação de recorrência dada para essa expressão. Se R igual a R1, temos F de R1 mais N, que é... como é que é o nome? F de R1 é a equação inicial, né? Mais N diferente de 0, para N maior ou igual a 1. Então, vamos determinar a recorrência a partir disso. Então, o que vai ser feito aqui? Ó? yx igual a x elevado a R1. Essa aqui é a solução que a gente falou. Fazendo A0 igual a 1, só para simplificar, porque depois a gente encontrou A0 nas condições iniciais. E o y2 x elevado a R2 também, mesma coisa, mesma ideia. Converge pelo menos no intervalo de raio R, onde xp e x ao quadrado q convergem, né, que são as analíticas da série. Então, elas vão ter aí pelo menos esse intervalo de convergência. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Não, pode ser um pouco mais, né, que é pelo menos. No caso que eles forem complexos, conjugados, também vai ter essa expressão aqui, né? Então, também vai poder encontrar soluções linearmente dependentes. Então, vou pegar um exemplo numérico aqui. Quem são os pontos singulares? São os pontos onde P é igual a 0. Então, é 0 e menos 1. P de x, ela está multiplicando y2', é esse cara. Q de x é 3 mais x. Rx é menos x. O ponto 0 e menos 1 são singulares. Então, aqui é tudo polinômio, né? Como é que eu verifico se eles são pontos regulares? Calculo os limites.
Se for infinito, o ponto é regular. Então, já tem até aqui, ó, P0 indicado. P0, que a gente vai usar na nossa função mais à frente, é o limite de x vezes p, vai dar meio. Q0 é o limite de x ao quadrado do q, vai dar 0. Então, ó, a equação inicial vai ficar r vezes r menos 1 mais meio r, que é esse meio daqui, né? P0r, mais Q0, que é 0. Raízes são meio e 0. Elas são diferentes e não diferem por um inteiro. Depois eu volto para falar nesse negócio de diferir por inteiro. São linearmente independentes, né? Eu tenho aqui y2 igual a 1 mais a série do AN com r igual a 0. E o y1 vai ser x elevado a meio com a série do AN com r igual a meio. Né? Dentro de um raio que é definido pela série lá do xp e do x ao quadrado q. Então, x zero igual a menos 1 é um ponto singular. O que eu fiz aqui? Encontrei os limites no zero, né? No menos 1 também é, porque os limites também são finitos. Temos aqui a equação inicial com P0 igual a menos 1, Q igual a 0, que são quando o R é igual a menos 1. O X é igual a menos 1, desculpa. Pode falar. Como é que era mesmo essa série, essa equação inicial? Porque eu tô sem computador, então eu não consigo subir. A equação inicial Era... é quando você substitui aqui, ó. Deixa eu pegar um outro PDF, que isso aqui está mais claro. Tá aqui, calma aí. Deixa eu ver onde eu acho a equação inicial. Não tem outro PDF. Instantinho, eu acho que tá na área de trabalho. É esse aqui. Ah, tá. Ali. Então, tá, o que acontece? Quando eu substituo y por x elevado a r, isso aqui vai me dar um polinômio vezes x elevado a r. Eu substituindo aqui, vai me dar x elevado a r vezes esse polinômio aqui. Esse polinômio é o FR, que é a equação inicial. Os zeros dela vão definir as potências do R, que são os índices ou expoentes. Ok? Tá. Agora volta lá para eu ver como é que eu tava. Onde que eu estava? Estava em que página? Deixa eu achar. Mais que 7. Que você falou aquela hora das 7. Então era mais que 7. Estava nesse exemplo, né? É. Então aqui é o FR aqui, ó. Nesse caso, o alfa é igual a meio. Não, o P0 é igual a meio, o Q0 é igual a 0. Que é o alfa e o beta. O alfa é o P0 e o beta é o Q0. Ok? Não, tá. Tá, Então, pode continuar. Então, esse cara aqui, a solução desse polinômio são as potências da solução, né? Então, pro menos 1, os R's são meio e 0, para o ponto singular menos 1. Para o ponto singular 2, cadê? É o 2 que está calculando? Já me perdi aqui. Estamos no menos 1. Para o menos 1 encontrou meio e 0. Então, aqui eu tenho x elevado a meio vezes a série. X elevado a 0 é 1. Então, aqui está 1 vezes a série. Então, é finito, né?
para R2 igual a zero, cadê? Para R2 igual a zero tem a solução da forma, essa forma aqui. Por quê? Tá escrito certo? Eu acho que tá escrito errado. Ah, tá. Primeiro fez para o zero. Primeiro fez para o zero, desculpa, eu que falei errado. Primeiro fez para o x0 igual a zero, que é um ponto singular. Depois fez para o -1. O -1 é singular, então ao redor dele que a gente vai fazer a série. Então a expansão é x mais 1. O limite de x menos x0 vai ser x mais 1. Também é finito. Tô no PDF errado, né? Ou não, não, tudo certo. Então, Tá certo. eles são finitos também. Então, -1 também é singular regular, porque os limites são finitos. Então, isso aqui fica a equação inicial com P0 igual a -1, Q0 igual a 0. Raízes são 2 e 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, x mais 1 elevado a 2, vezes a série. E a outra seria x elevado a 0 vezes a série. Só que, nesse caso, elas diferem por um inteiro, né? Então, você pode perceber que esse cara aqui, ó, pode estar contido dentro desse, né? Ao contrário. Esse aqui está dentro dessa série, porque essa potência aqui está incluída aqui dentro. Esse aqui é 2 a mais do que o de baixo. Então, eles não são linearmente independentes. Entendeu? Tá claro isso? O que eu falei? Sim. Então, eu tenho que procurar uma solução de outra forma. Aí entra o log, né? Vai entrar o log como solução para... Igual quando Tá tem duas ruim? raízes reais. Tá ruim pra você ou pra mim? Hã? Não ouvi. Ah, tá. É que tinha travado aqui, eu achei que era todo mundo, mas era só eu mesmo. Desculpa. Ah, entendeu o que eu falei aqui? Essa série está dentro dessa? Aham, entendi. Então, tem uma solução aqui que vai envolver o log, igual a gente viu na equação de Euler, só que vai ser o log mais uma série. Vamos ver mais tarde essa expressão também. Então, aqui tem um outro exemplo. Né? Tem, desculpa, o teorema. Considere a equação obtida a partir da EDO1, dividindo cada tempo por px, coeficiente de derivada segunda e multiplicando por x ao quadrado. Então, você recai numa expressão parecida com Euler, onde isso aqui é alfa, isso aqui seria o beta. Né? x0 igual a 0, é um ponto singular regular. xp e x ao quadrado qx são analíticas, com expansão em série de potência convergente. Então, xp seria uma série desse formato, x ao quadrado q é uma série desse formato, dentro de um raio de convergência R. Então, nesse intervalo, existe pelo menos uma solução da forma yx igual a x elevado a r vezes a expressão. Pelo menos uma solução, porque a primeira vai ser garantida se a segunda o r for igual ou for diferente por um número inteiro, você vai ter que modificar um pouco a solução para encontrar a segunda. Mas pelo menos essa tem. Com a zero igual a 1, porque a constante vai depender da condição inicial, então você pode colocar zero igual a 1 aqui e depois reajustar os termos. E r igual a uma das raízes. Geralmente é maior, né? Obtida a partir da relação de recorrência, e a n é através da relação de recorrência. Se são raízes da equação inicial, nós temos, aí entra naquele caso, R1 e R2 reais ou complexas
e R1 menos R2 não for um número inteiro, aquilo que eu falei, né? Se não for inteiro, uma série não está dentro da outra. Então, sempre haverá duas soluções linearmente dependentes da forma 8, essa forma aqui. Y2, uma com R1 e outra com R igual a R2. P. Se R1 e R2 forem reais e diferenciar por um inteiro, então haverá duas soluções linearmente dependentes. A primeira naquele formato e a segunda, como eu falei, envolvendo log, mais uma outra série, né, de x elevado a n mais R2. Então vai ser C vezes Y1 log x mais a série. Você repara que se essa série aqui não existir, ele vai ser no formato da equação de Euler, né? Se tiver somente o termo B0 vezes x elevado a r. R2, né, no caso. Então, se forem iguais, se R1 igual a R2, haverá duas soluções linearmente independentes nesse formato também. Só que aqui, no caso, seria mais R1, que aqui é o R2, porque o R1 é diferente de R2, aqui são iguais. Então, a solução geral será dada da forma yx igual a C1 yx mais C2 y2x. E as séries presentes no y2, no item B e C, convergem, pelo menos no raio em que as outras convergem também. Um pouquinho cansativo, né? Aqui tem um outro exemplo. Vamos só fazer esse exemplo aqui, o tempo está acabando. E depois a gente reinicia a aula e continua no outro exercício. Então, discuta as soluções x, y2' mais y igual a zero. Primeiro passo sempre. Quem é o ponto singular? É onde o PC é nula, zero. Ele é regular? Vem aqui a polinomial, tem que calcular os limites. Calculando o limite vão dar finitos. A equação indicial, R menos R1, R vezes R menos 1, né? O P0 vai ser 0 e o Q0 também vai ser 0. Calculando o limite, você vai ver que vai dar 0. Vai ficar R vezes R menos 1 mais 0 igual a 0. Então, R1 igual a 1, R2 igual a 0. Então, no caso B, né, dois inteiros diferindo por um inteiro. Né, dois reais positivos diferindo por um inteiro. Então, substituindo a relação de recorrência, o meu conjunto de soluções de parábola de raiz, ou seja, y de x igual a menos 1 elevado a n sobre n fatorial n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1. Que relação de recorrência é essa? Relação de recorrência 7. Cadê? Essa aqui, ó. Falei que eu ia abrir mais ela, né? Onde é que eu parei? Aqui. Então, com as soluções, y de x igual a essa expressão, né? R1 igual a 1, então vai ficar x elevado a n mais 1. Esse mais 1 aqui vem desse R igual a 1. Substituindo a equação de expressão y2 na EDO, obtemos y2 igual a y1x log x, né? Mais y1 vezes a série. Isso aqui é calculado usando a relação de recorrência. O tempo vai acabar aqui, eu vou encerrar e começar de novo. Exemplo 3 aqui eu vou deixar para vocês lerem depois com calma. É interessante, ele vem com calma. Então vai acabar aqui a gravação e eu vou já começar de novo. Tá ok? Beleza.